Bom dia a todos. Hoje é 23 de setembro de 2022. Estamos aqui reunidos para a defesa, né, do trabalho de conclusão de curso da Lídia Cunha. E aí, iniciando, agradeço a presença dos professores, né? Muito obrigado pela disponibilidade. E, Lídia, sem muitas demoras, eu vou já, então, encaminhar a sua defesa aqui para a sua apresentação oral. E, na sequência, a gente já inicia também os processos de arguição. Nesse sentido, Lídia, fica à vontade, compartilhe a sua tela, tá? E boa sorte. Obrigada. Bom dia a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer a todos vocês, né, por estarem aqui. E então, como o professor falou, sem muita... Precisamos dessa formalidade toda, mas é importante. Sim. Tá compartilhando a tela. Não chegou aqui não, peraí. Tá com calma aí, ninguém tá com pressa. Tá. Calma, ninguém tá com pressa. Tá. Oi, gente. Ensaiei 2 vezes de manhã para compartilhar essa tela. Isso, mudou. Agora tenta abrir a apresentação. Está funcionando. Agora eu tô com cara de tonto. Olha lá. Isso. Coloca no modo apresentação agora. É devagar e sempre. O Teams é isso mesmo. Pode colocar? Pode. Foi? Sim, tá perfeito. Eu vou desligar a câmera também, mas eu tô aqui para ajudar. Fica à vontade. Você tem até meia hora aí para falar, tá bom? Tá bom. Obrigada. Então, bom dia a todos. Eu vou apresentar para vocês um trabalho que fala sobre a qualidade da indústria farmacêutica, né, no século XXI. Em resumo, o trabalho ele apresenta de forma condensada as informações pertinentes à indústria farmacêutica e ao sistema da qualidade, né? E o tema ele aborda um conceito de relevância para os profissionais da área da farmácia, visando a conscientização, né, sobre os procedimentos e visando sobre os procedimentos que asseguram a maior assertividade, né? Ele mostra também as expectativas e a aprimoração do sistema, né? E ele também é importante para o público, né? Para ele ter uma compreensão das ações que asseguram a qualidade, o sistema que integra a indústria farmacêutica. A compreensão do sistema de qualidade na indústria farmacêutica, ele passou por anos de desenvolvimento e descobertas, né, o que proporcionou a criação de uma literatura e de estudos que expandiram o conhecimento e levaram a novas descobertas. A indústria farmacêutica ela é parte integrante responsável pela produção dos medicamentos, com diversas áreas trabalhando em conjuntos, como a garantia da qualidade, o controle de qualidade, o setor de pesquisa e desenvolvimento, né, a produção em si, né, e em conjunto eles têm que assegurar a qualidade do produto dentro da legislação, né, de normas legais. E com a globalização, a concorrência ela aumentou e a produção também, né? Ela aumentou. Então foram necessárias técnicas para garantir a qualidade de forma segura, para melhorar os procedimentos, né? Melhorar os medicamentos para o consumidor final e garantir recursos que dê respaldo ao fabricante, à marca daquele medicamento, né? E isso também já gerou uma competitividade saudável, porque com ela veio uma evolução tecnológica muito grande, muito importante para a área, né? Então, a gente vem aqui um pouco da história dos medicamentos, né? Da história da indústria. Ela pela passagem dos séculos, ela vem trazendo melhorias e uma evolução constante.
né, o que no início se via como algo voltado, uma medicina voltada para a cura, hoje em dia a gente vê que ela se tornou uma ciência própria, né? E essa ciência, ela tem uma raiz recente, né? E mais ou menos em meados de 1935, as farmácias adquiriram uma nova característica, passando de boticários para um estabelecimento que fornecia medicamentos com prescrição, com posologia, né? Com formas de uso mesmo, né? E com isso se fez necessário o controle para verificar se esses medicamentos estavam dentro dos padrões exigidos, porque com os boticários a gente não tinha uma exigência de padrão, né? Uma regulamentação que garantisse a segurança. E com a farmácia passando a ser um estabelecimento, a gente tivemos essas regulamentações, né? E o processo... Passou o slide sem querer. O processo da qualidade, ele teve um desenvolvimento muito grande no período pós-Segunda Guerra Mundial, né? Porque teve muitas mudanças na questão industrial. Então, com ele veio a época da garantia. A garantia da qualidade, ela trouxe uma maior economia de gastos no processo de produção, um aumento no acerto, né, da produção desses medicamentos, que evitou um retrabalho e gerou um ganho de tempo, né? Então, a qualidade ganhou o status de estratégia. Era uma estratégia para uma melhor produção e uma melhor garantia, né? E com isso vieram várias legislações. E dentre elas eu vou citar aqui uma das mais importantes para o sistema da qualidade, que é a RDC 658 de 2022, né? Ela está recente, ela vem em substituição da RDC 301 de 2019. E ela dispõe sobre as diretrizes de BPF, né? Que é as boas práticas de fabricação, né? Que elas fazem, as boas práticas de fabricação? Elas padronizam os processos, né? São normas que regem todo o processo de produção do medicamento, né? Bem como os insumos e o produto final, contemplando as etapas laboratoriais, né? Então, ela vai desde a aquisição de uma matéria-prima, né? Da seleção de empresas terceirizadas, né? Aí a aquisição daquele insumo, ele entra na empresa, ele tem um processo de qualificação, né, de teste, ele vai para a produção. Na produção nós temos o controle em processo, né, ela fala disso, né, do controle em processo, e temos as etapas laboratoriais, que são as análises físico-químicas e microbiológicas, né, do produto e também do material de embalagem, né. E dentro disso nós temos a gestão, né, onde entra a gestão. O mercado farmacêutico, ele é o mais controlado ao redor do mundo e ele trabalha com produtos de primeira necessidade, sendo vendidos em escala global, né? O mercado nacional, ele está em constante desenvolvimento, né? E em 2019, o Brasil era o 7º maior mercado farmacêutico do mundo, movimentando algo em torno de 102,8 bilhões, né, de reais. E esse crescimento, ele teve vários fatores, mas o que iniciou, né, onde marcou muito esse crescimento foi a aprovação da Lei Federal 9.787, de 1999, que é a Lei dos Genéricos, né, que ela ocasionou uma diminuição nos preços dos medicamentos e aumentou uma concorrência, né, e combinada a ela, teve também uma elevação da renda da população e uma elevação da expectativa de vida, né? Então, isso tudo colaborou para um crescimento da indústria farmacêutica. E com esse crescimento, veio a necessidade de cada vez mais de tecnologias, né, mais inovadoras para a gente manter esse controle, né? Então, e mais aqui o meu gráfico, ele só traz até o 2022, mas em 2022 a gente também teve a questão, né, 19 e 22 a gente teve a questão da pandemia da Covid, né? Isso teve um impacto muito grande na indústria. E eu vejo muito pela área que eu trabalho, né? Eu atualmente trabalho na União Química, né? E gerou um impacto muito grande no meu serviço. A gente teve uma produção maior de medicamentos, a gente teve um investimento maior, e foi um crescimento, assim,
um investimento, um trabalho dobrado, né? Então, você imagina o impacto que isso tudo teve na indústria farmacêutica de uma forma geral, né? O meu trabalho, ele se respalda na necessidade da gente compreender de verdade, né? O que é o sistema da qualidade na área farmacêutica, né? Para a gente ter um conhecimento dos processos de qualidade, da sua finalidade e atentando-se que ele é um dos principais mercados pelo mundo, né? Todos nós sabemos o tamanho que a indústria farmacêutica tem, a força que a indústria farmacêutica tem e a responsabilidade que ela tem com o desenvolvimento farmacêutico do processo de fabricação até a venda para o consumidor, né? De todo o ciclo de vida do produto, né? E os objetivos, né, do trabalho, o objetivo geral dele é compreender esse processo de produção de medicamentos, compreender o sistema da qualidade da indústria e as suas aplicações, né? A gente quer entender esse sistema, apresentar o sistema de qualidade na indústria farmacêutica, explicar a sua importância e expor uma pequena introdução sobre as normas, né, da qualidade, as normas que regem todo esse controle. Então, foi escolhido uma metodologia de revisão bibliográfica, né, uma pesquisa de natureza qualitativa, que foi elaborada através de bibliografias publicadas com o objetivo de explorar as opções das informações disponíveis no meio digital, conceituando a atuação, os objetivos e o desenvolvimento do processo da qualidade. Então, a gente tem assim que o processo... Eu estou falando muito rápido, gente? Se eu estiver falando muito rápido... Tá perfeito, Lídia. Tá tranquilo, respira. É que eu fico nervosa, eu falo um pouquinho rápido. Tá, então, assim, o processo da qualidade, ele é antigo, né? Mas no último século, esse conceito ele tem se ampliado para as atividades organizacionais, né? Passando a integrar diversas áreas do conhecimento humano. Então, a gente tem que o controle, né, do processo dos processos, né, na indústria farmacêutica está cada vez mais sincronizado com o controle da fabricação. As aplicações de gerenciamento de projeto, né, com o intuito de melhorar o sistema da qualidade, esse sistema da qualidade, ele tem uma atenção rigorosa às normas, aos requisitos de boas práticas de fabricação, né? Porque eu falo isso, o sistema da qualidade, né, a produção do medicamento, né, nele é muito longo, né? É uma estrada longa. Você adquire uma matéria-prima, você qualifica ela, você leva ela para a produção, né? Você produz e é uma coisa assim em escala grande. Como eu falei anteriormente, antes não tinha uma necessidade tão grande de controle porque os boticários não produziam numa escala grande. Agora nós temos uma escala grande de produção. Então é necessário um controle maior ainda para garantir que tudo que for produzido ele vai chegar com qualidade ao seu destino final, né? Ao seu consumidor final. Então, dentro desse processo, dessa vida, do ciclo de vida, né? Do medicamento, do desenvolvimento, produção, até o consumidor final, as boas práticas de fabricação, elas nos passam recursos para estabelecer parâmetros de qualidade, né? E dentre esses recursos, nós temos a elaboração e implementação de procedimentos operacionais padrões. Então, tudo dentro do sistema da qualidade, ele tem um procedimento padrão, ele tem uma forma de como agir, uma forma de como seguir caso dê certo, caso não dê, o que você tem que fazer, né, para garantir. Então, nós temos uma estrutura organizacional muito grande, né? E as nossas áreas têm que ser adequadas a essa estrutura, né? Temos a parte de controle em processo lá na produção, temos uma garantia da qualidade só para desvios internos na produção, né? Uma área da garantia da qualidade para desvios internos que atua nos desvios na produção, no produto granel, né? Nós temos os treinamentos de funcionários para poder fazer as análises desses produtos, desses medicamentos no laboratório,
né, para garantir que tudo ocorreu certo na produção e que ele está pronto para ser enviado para um mercado de trabalho, né? E nós temos medidas preventivas para evitar erros durante esse processo, como uma contaminação cruzada na questão da produção, né? Pode ser uma contaminação química, microbiológica, uma contaminação física. Então, tudo isso tem que ser monitorado, tudo isso tem que ser padronizado para que consiga se garantir a qualidade, né, desse produto. E dentro desses procedimentos que a gente tem na indústria farmacêutica para, né, da qualidade, a gente tem um gerenciamento de riscos, né? Nós temos, para garantir os requisitos básicos, a gente trabalha. Encostei de novo. Desculpa. A gente tem que garantir que a gente tem que trabalhar com o que temos, porque é um processo grande. Então, ele vai ter falhas, ele vai ter riscos, né? A gente tem que identificar esses riscos e saber o que a gente pode fazer para prevenir eles, e se não for possível prevenir, para a gente ter uma ação que corrija ele antes daquele produto sair, antes que chegue ao final do ciclo do sistema da qualidade, esse produto vá para o consumidor final, né? Então, a gente prevenir esses riscos, né, a gente trabalhar com procedimentos padrões, reduz a ineficiência do meu procedimento geral, né? E então, a gente identifica o risco, a gente analisa ele, estimativa de risco, a gente vê quando ele pode ocorrer de novo ou não e o que deve ser feito. Então, a gente tem um controle. O que eu posso fazer também para evitar esses riscos, né? O que pode ser feito para melhorar? O que a gestão pode nos propor para melhorar isso, né? Porque os riscos acontecem. Uma máquina falha, joga um óleo no comprimido, né? Então, a gente tem que verificar como reduzir isso, com manutenção, né? De quanto em quanto tempo. E a gente tem que gerenciar o nosso sistema, né? Então, ai, gente, o computador. Então, a gente... Então, segundo alguns trabalhos que eu verifiquei, e é considerado que esses programas de gestão de risco, eles asseguram a eficácia do medicamento, né? Junto com todo o controle, todos os procedimentos, a gente tem um gerenciamento de riscos, né? E dentro dessa organização, a gente tem algumas coisas que podem ser feitas para melhorar, né? Isso seria um comprometimento da gerência, né, com todo o processo. Então, a gerência ela está sempre ali avaliando, averiguando o que aconteceu, o que pode ser feito, né, instruindo as pessoas que estão ali realmente na prática. Nós temos também a questão da mudança cultural, né? Isso vai dos funcionários. Uma mudança cultural, a gente tem que entender que na indústria é um trabalho de formiguinha. Cada um faz uma coisa aparentemente pequena, mas a parte de cada um vai gerar um todo no final, né? Então, nós temos a questão da produção, nós temos a questão da garantia, o controle de qualidade, que tem o físico-químico e o microbiológico, temos a parte de documentação técnica. Então, assim, são partes que vão se encaixando, vão se juntando para gerar um resultado final. E se a questão dos funcionários entenderem que aquilo é importante, que o serviço dele é importante, né? Então, por isso, a gente também tem que dar motivação aos nossos funcionários, né? Nós temos que dar motivação para eles entenderem a grandiosidade do que estão fazendo e fazerem com excelência dentro das normas, né? E para assegurar a eficácia também, nós precisamos de uma infraestrutura organizacional, né? O setor, lá onde trabalho, nós temos as normas 5S, né? Que são uns requisitos de organização do seu local de trabalho. Você tem que ser organizado, você tem que ser ágil, né? Você tem que fazer tudo no tempo certo, tudo tem uma infraestrutura. Então, os seus registros, eles têm que ser limpos, eles têm que ser apurados, eles têm que ser compreensíveis, né? Então, você não pode simplesmente fazer uma análise e os seus dados ficarem ali dispersos. Eles têm que ser organizados, esses dados, para que a gente possa compreender o que realmente está acontecendo,
né, com esses produtos. Atualmente, eu trabalho lá, eu entrei na União como eu era estagiária da análise e liberação de matéria-prima, fiquei lá como assistente também, e atualmente eu trabalho como analista de documentação técnica de estabilidade. Então, eu fui da matéria-prima, que era uma parte inicial, né, do processo de produção do medicamento, e passei para a parte de estabilidade. Hoje em dia eu trabalho com relatórios de estudos de estabilidade. O que são, né, os estudos de estabilidade? Após a produção do medicamento, a gente lança ele para o mercado. Só que a gente não pode simplesmente mandar um medicamento para o mercado e não controlar o que vai acontecer com esse medicamento, e não saber o que vai acontecer com ele ao longo do prazo de validade do produto. Então, não é só até a venda, é até ele atingir o consumidor final. Então, isso engloba o prazo de validade do produto, né? Então, nós temos os estudos de estabilidade de acompanhamento e temos também estudos de estabilidade acelerada, onde a gente estuda aquele medicamento, a gente faz análise, a gente testa ele em condições, né, determinadas de temperatura e pressão, de acordo com a forma de armazenagem dele, né, indicado na bula. Então, a gente estuda ele por 2 anos no prazo de validade em temperatura ambiente, protegido da luz, conforme na bula, e também tem os estudos acelerados, caso o seu medicamento fique dentro do seu carro, né, uma temperatura superior a 30 graus, chegando a 40 graus. Então, como seria o comportamento do seu medicamento ali? Então, a gente precisa de estudos, a gente precisa de documentações que comprovem que aquele medicamento ele é seguro e ele é eficaz dentro dessas condições, né? Então, a gente tem que se organizar, a gente tem que ter tudo controlado, todos os procedimentos ali para comprovar isso, né? Nós temos também a execução de métodos e processos para melhorias de projetos, né? Que são ferramentas recomendadas para a conquista dos objetivos propostos e a sustentação, né, desses programas, para manter a sustentação desses programas, porque eles são essenciais, né? Então, o controle de qualidade, no seu geral, ele é a junção de procedimentos que garantem que o produto possui um desempenho consistente e que ele atende ao que ele é proposto, né, de maneira eficiente. Todos os medicamentos produzidos numa indústria, eles têm que ser registrados na Anvisa, né, que é o nosso órgão regulador. E no registro da Anvisa, nós temos os parâmetros. Então, a gente registrou o quê na Anvisa? A gente registrou que o paracetamol, ele vai ter aquela dosagem de 750 miligramas, com peso médio tal, né? Um teste de solução, a especificação dele é tal. Então, assim, a gente tem que garantir, a gente tem que ter essa junção de procedimentos para garantir que o que a gente registrou no órgão regulador, né? Que é o que a gente garantiu que aquele produto vai fazer, ele vai acontecer, né? E isso é muito rigoroso, né? Essas exigências desses órgãos são extremamente rigorosas. Eu estou passando, a empresa, né, está passando essa semana por uma inspeção. Vamos passar a semana que vem pela inspeção para a renovação do certificado de boas práticas de fabricação. A cada 2 anos, a Anvisa, ela inspeciona as unidades fabris, né, todos os setores da unidade de fabricação, avaliando, confirmando mesmo se tudo que você falou que você ia fazer, você está realmente fazendo para garantir aquele produto, né, para garantir a qualidade daquele produto. E cada vez, para a gente entender como esse desenvolvimento, ele só é algo assim surreal, é algo muito rápido. A cada 2 anos que eles vêm, a gente consegue renovar o nosso certificado, mas sempre tem alguma ressalva, sempre tem alguma coisa que pode melhorar para o próximo ano, para o próximo certificado, né? Para cada vez mais a gente conseguir ter um procedimento mais robusto, né? Com menos falhas e com menos riscos com menos falhas e menos riscos, tanto para a empresa quanto para o consumidor final, né? E o que a gente pode tirar de tudo isso, né? A indústria farmacêutica, ela tem uma relevância muito grande. E esse estudo, ele traz a necessidade do entendimento do cumprimento dessas normas de qualidade, né? Da importância de assegurar o processo dentro de parâmetros duramente regulamentados,
relevando a importância de todo o processo, né? E demonstrando também que essa diferença ela é positiva, porque a gente tem um investimento no desenvolvimento tecnológico. Então, é algo bom para a gente, porque a gente vai estar garantindo a nossa segurança, até como consumidor, né? Se eu tenho um processo controlado, um processo seguro, que vai me garantir a eficácia e a segurança, é mais fácil, eu tendo a confiar mais nesse sistema. Então, assim, lá no, né, vou dar o exemplo do meu trabalho, a gente vê isso na prática, né? Nada durante a nossa graduação inteira nos prepara para o que a gente vai ver na prática. É muito grande, né? É muita coisa, e assim, eu estou cada vez mais feliz por estar na área que eu estou, claro. E assim, o aprendizado, não mudei, eu mudei de área, né? Eu estou vendo um outro lado da indústria. Então, assim, é um sistema que para cada canto, cada área que você for, você vai ter um entendimento, né? Diferente, você vai ter algo diferente para poder para poder controlar, para poder garantir, né, a sua qualidade. Então, se você vem de todos os lados, né, arrumando, deixando tudo certinho, no final você tem um produto de excelência, né? Você envia para o mercado algo seguro, né? Algo com a qualidade garantida, que é o intuito final, né, de todo o processo de fabricação do medicamento. E é isso. Perfeito. Obrigado, viu, Lídia? Muito bom. Obrigada. Gostei mesmo também da apresentação.